Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez na TV Pax. Hoje, dia 11 de outubro de 2013. Um dia que antecede o Dia das Crianças, né? Um dia muito bacana. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso também. Minha convidada de hoje é a Luciana Quiota. Ela tem um trabalho super bonito também, super bacana. Escreveu livros. Nós vamos falar também dos livros dela e tudo mais. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui e que a gente possa estar aprendendo junto, né? Sempre. Estamos aqui para compartilhar e aprender sempre. Sempre aprendendo e compartilhando, né? É o que a gente pode fazer. Legal, Lu. E fala para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Como que é isso? Eu trabalho com motivação, né? Desenvolvimento pessoal em todas as áreas. E foi através de estudos, busca e experiências que eu tive na minha vida, desde de pequena, que eu acabei me apaixonando e hoje eu trabalho com motivação, né? Motivo pessoas para que elas possam se conhecer, aprender e crescer em todas as áreas da vida, espiritualmente, materialmente, emocionalmente falando, né? Isso não é aplicado a empresas? Existem palestras em empresas, né? Algumas pessoas utilizam, não é o seu caso? A gente dá palestras para a empresa e para grupos, né, de pessoas. Assim. Para a empresa seria mais voltado para aquela questão de vendas, equipe. Eu já trabalhei com vendas, fui gerente, mas assim, o nosso trabalho é focado a atingir o maior número possível de pessoas, né? E grupos de todas as áreas, fechar parcerias também, e a gente poder estar dando palestra e estar falando sobre o nosso trabalho, e principalmente sobre a questão da espiritualidade, né? Essa é a nossa maior missão. Entendi. Ou seja, se é uma questão motivacional, então vamos trabalhar com motivação para vendedores, mas existe, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, existe antes disso, vamos fazer eles vender. Não, existe um conceito espiritual antes disso, que é um propósito mais pessoal, não necessariamente aplicado a vendas, e sim uma coisa pessoal, uma coisa do crescimento do ser humano. Exatamente. Acho que não só em vendas, como todas as áreas da vida, a pessoa ela tem que ter esse lado, ela tem que ter esse autoconhecimento, né? Eu acho que o princípio básico que eu procuro levar para as pessoas em relação à espiritualidade é ela se conhecer e ela entender como que funciona a mente. Né? O que é a mente? Porque as pessoas têm um pensamento positivo, mas o que é o pensamento positivo? Só pensar positivo eu consigo as coisas? Puxa, isso aí está relativo. As pessoas conhecem mais sobre, falando o segredo, né? O livro, o filme, tudo mais, tem muito a ver com isso. E é verdade, né? Porque as pessoas houve um boom essa coisa do segredo, né? Uns anos atrás. Então vamos pensar positivo. Mas nada acontece. Isso aí é uma mentira muito. E não é mentira, né? Fala pra gente mais sobre isso, Lu, por favor. Assim, por que as pessoas não conseguem se realizar na vida, né? Eu acho que você se realizar na vida é em todas as áreas, né? Não adianta você ter saúde e você não ter prosperidade financeira. De repente você tem saúde e prosperidade financeira, mas você é infeliz no relacionamento, na vida afetiva. Então, eu acho que não é o pensar positivo, é você conhecer a sua mente. A nossa mente, ela tem duas funções, né? Ela tem o consciente, que representa 5% dos nossos sentidos físicos, e o inconsciente, que é onde estão armazenadas todas as crenças que nós carregamos, emoções do passado, presente e futuro. Então, quando você começa a conhecer essa mente inconsciente, que nós chamamos de subconsciente, que ela o inconsciente ele é responsável pela função de sono, digestão, circulação sanguínea, e ela também responde às nossas emoções. Então, não basta você pensar positivo. O universo ele responde ao que você vibra, ao que você sente.
né? Então, inconsciente no termo latim significa in, que é estar dentro, né? Então, resumindo, o nosso inconsciente joga para o consciente, né? E o que as pessoas fazem? Elas querem tudo, né? Se, por exemplo, quero dinheiro, mas elas só se focam na falta do dinheiro. E tem a mente coletiva da humanidade, né? Então, a pessoa quer dinheiro e fica pensando, não tenho. E o que ela joga? Ela olha desgraça na TV, sofrimento. Ela não procura se autoconhecer, né? E eu, através de meditação, né, que eu acredito que meditar é me dizer, me ouvir, eu acabei descobrindo realmente que é através da vibração, do sentimento e de você jogar alegria, jogar amor nas coisas que você faz, você entender o que é o universo, o que é Deus como um todo, né? Não é só eu pensar. Ou seja, para que nós possamos ter uma eficácia nesses termos de pensar positivo e realizar esse pensamento, antes de tudo, necessariamente, nós temos que passar por um processo de autoconhecimento, não é verdade? Porque, às vezes, eu vejo muita incoerência, né? As pessoas, elas dizem coisas, a maior parte delas, né? Sim. Nós fazemos isso muitas vezes também. Dissemos coisas, nós falamos das nossas crenças e, na hora das nossas atitudes, nem sempre as ideias correspondem aos fatos, né? Como dizia, na vida cotidiana. Na vida cotidiana, como dizia. Mas é onde está... A vida cotidiana é onde está realmente a prova. Onde pega tudo. Né? É onde está a prova daquilo que você realmente acredita ou não. É diferente para situações, coisas e questões. Mas sim, na medida que você se conhece, e não só se conhecer, porque se conhecer também está atrelado ao fato de se aceitar. Né? Você se conhece, você percebe que tem uma dualidade, você Exato. tem luz e sombra. Exatamente. E a aceitação tanto da sua luz quanto da sua sombra é que vai te fazer ter uma percepção maior de quem você é. E aí a autoaceitação. E aí vem o amor próprio, não é verdade? E a partir disso você pode não só... Aí sim você está livre para amar de fato, não só isso, mas atrair positivamente aquilo que você... Porque existe uma ressonância daquilo que você diz com aquilo que você pensa e sente. Exatamente. É isso que você está falando para a gente? Exatamente. Essa questão da dualidade eu acho muito importante. Eu mesma, eu tive que aprender com as minhas sombras, né? O que aquela sombra queria me dizer? Né? Porque muitas vezes as pessoas ignoram a sombra, né? Mas alguma coisa ela está querendo te ensinar para você poder começar a jogar a luz, né? Dentro de determinado problema. Então, esse autoconhecimento, né, é você realmente voltar para dentro de você, começar a se amar, porque eu creio que todos os problemas da vida da pessoa também começam pelo fato de ela não se amar. Né? Cristo já nos ensinou isso, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós amamos o outro, perdoamos o outro, mas nós não nos amamos e não conseguimos nos perdoar. Eu acho engraçado porque eu acho difícil você falar em amar o outro quando você, na verdade, ainda não se amou. Você ainda não descobriu o que é o amor, eu acredito. Existe um livro, inclusive, O Efeito Sombra, acho que é... Maravilhoso, isso. Fantástico. São 3 autores, né? E ele coloca o pensamento junguiano dentro disso, ele coloca a sombra não apenas como um elemento de aprendizado. A grosso modo, é como se a sombra fosse algo de nós, que partiu do self, mas nós não aceitamos, porque aquilo é feio perante a sociedade, porque aquilo é feio por causa de algo pessoal, então nós tiramos aquilo, isso não faz parte de mim, isso é feio, eu não quero. Exato. Só que é como se esse elemento tivesse vida própria, inteligência própria, e ele fica te cutucando o tempo todo: por que você me abandonou? Por que você não quer falar comigo? Oi, estou aqui. E a sombra passa a atormentar. A partir do momento que você olha para aquilo com amor e carinho, aquilo retorna ao self e não mais causará danos, porque causam verdadeiros danos, né? Quando a sombra precisa de atenção, é terrível, na verdade, porque ela começa a te colocar em situações, através de experiências com sincronicidade e tudo mais, ela te coloca em situações que você vai ter que lidar cada vez mais com aquilo de uma forma, quanto mais o tempo passa, de uma forma cada vez mais
marcante, mas... Isso eu chamo de resistência, né? A pessoa resiste em não aceitar aquilo, e a sombra vem justamente para te mostrar isso e para fazer com que você mude alguma coisa, né? Eu acredito muito no recomeçar, né? Que nós recomeçamos todos os dias, e eu acredito muito na questão de você ouvir a tua voz interior, a tua intuição, né? E as pessoas, elas não conseguem parar nesse mundo corrido que a gente vive hoje. É um mundo de contraste, né? Existe o dia, existe a noite, existe o bem, existe o mal, e as pessoas olham muito o contraste, elas olham muito a coisa ruim, e comigo foi assim a experiência. Eu não estava me ouvindo, né, e todas as vezes que eu não ouvia a minha intuição, eu tive problemas, né, e eu passei por uma experiência há pouco tempo agora, que realmente eu senti que foi aquele chamado mesmo, de eu me reconectar comigo mesma, com o meu interior, o universo. Eu voltando da praia, eu saindo para voltar para casa, aquela voz assim falando, angústia, né? Não vá, não entre, não pegue o ônibus. Eu me despedi da minha mãe e ao invés de eu escutar aquela voz, eu resolvi viajar. Peguei o ônibus com meu esposo e meu filho e nós passamos por um acidente. E realmente nós não partimos naquela hora porque a gente teve que tirar um aprendizado daquilo. Mas a situação que nós vivemos, o que aconteceu com o ônibus, o motorista ter conseguido parar, realmente foi um milagre. Porque num acidente desse, ninguém ia conseguir sobreviver. Nós paramos assim do lado de um precipício. O ônibus, ele fazia isso e ele não tombou. Então, realmente, eu falei assim, eu entendi que ali começava a minha missão, eu entendi que a gente tem que parar para se ouvir. A sua voz, né, a sua intuição, o que essa voz quer falar para você? E quando as pessoas não param para se ouvir, e elas têm aquela vida frenética, sempre pensando no materialismo, esquecendo essa questão da espiritualidade, o universo está chamando a gente para isso. Né? Já não tem um ditado que fala, né? Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, porque quem que realmente quer ser escolhido e quer estar junto nessa caminhada de compartilhar, de conhecer quem que é Deus, quem é o todo, o que as pessoas pensam do universo. Tem gente que ainda acha que Deus é um homem velhinho, de barba, sentado em cima de uma nuvem, exatamente, olhando a vida de cada um de nós, 7 bilhões de seres humanos aqui na Terra. Imagina. E com um livrinho marcando, você fez isso, você fez aquilo, a pessoa tem o pensamento que Deus castiga. Pois é. Né? A pessoa tem o pensamento que Deus está longe. Né? E eu acredito que Deus é uma energia tão fantástica que vive dentro de cada um, né? Ou o nome que você queira dar. E eu acho assim engraçado, as pessoas, elas têm um pensamento assim, você fala em planeta Terra, né? Elas olham aquilo que a gente estudou em geografia, vê aquela bolinha, mas eu acho que o universo tão grandioso, né? Que as pessoas não têm ideia quão grandioso é, infinitas estrelas, galáxias. Aí a gente começa a entender o que é esse Deus, essa criação. Olha, né? Olha, Lu, eu vou te falar uma coisa. Recentemente eu estive conversando com uma amiga, e as pessoas elas nem param muito para tentar. Por exemplo, dados atuais, astronômicos. Recentemente se falava em cerca de 100 bilhões de estrelas dentro desta galáxia, a Via Láctea. Lembrando que o Sol, cada estrela é um Sol, o nosso Sol também é uma estrela, né? Enfim, 100 bilhões nesta galáxia. Se falava recentemente em cerca de 100 bilhões de galáxias nesse pedaço do universo. Já estamos falando, inclusive, em mais de um universo devido às proporções. Hoje, nos dados mais recentes, eles procuram já não mais mensurar em quantidade, porque perceberam que esse número é muito acima de 100 bilhões. Então, o que acontece? As pessoas não se dão conta, na cabeça da maior parte das pessoas, o universo não passa de Plutão, né? Para aquele que ainda, às vezes, dá algum interesse. É o que nós aprendemos na escola. A zona habitável, o que é uma zona habitável, gente? Existe o Sol, existe o planeta Terra. O planeta Terra está a uma distância X do Sol que permite que haja vida no planeta. Nas outras estrelas do universo, existem também planetas, alguns em regiões onde se também
dentro disso que a gente conhece como zona habitável, ou seja, que seria habitável para os seres humanos. Hoje a gente está falando em quase 1000 planetas dentro da zona habitável, onde a raça humana poderia sobreviver. Então vocês imaginam que existem outras terras. É um absurdo, intelectualmente absurdo pensar em vida, que não haja uma vida extraterrestre, ou pior ainda, que não exista Deus. Exatamente. Deus quanto inteligência, né? Uma inteligência causa primeira, né, de todas as coisas. É como eu estava te falando, né? A maioria das pessoas, elas criaram dogmas, né? Muitos, infelizmente, ainda acreditam muito no materialismo e a visão delas é fechada, né? Realmente só vivem no planeta Terra quase 7 bilhões de pessoas e elas não conseguem entender a grandiosidade do universo. E eu acho assim, a maioria, hoje a gente vive dentro de um sistema que eu chamo Matrix, né? A maioria, ela foi programada para eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou morrer. E eu sempre pergunto isso para as pessoas que eu converso. Você acha que a vida é só isso? Você acha que você veio para esse plano terreno só para crescer, trabalhar e morrer? Você acha que você, sendo filho de Deus, porque eu acredito que eu sou filho de Deus, você não recebeu os mesmos atributos que Ele e que você é infinita possibilidade? Né? Por que a gente pega aí 2% da população mundial que é bem-sucedida? Né? Porque realmente elas conseguiram entender isso, que as possibilidades de realização são infinitas. Então, a gente está vendo cada vez mais jovens muito mais espiritualizados. É engraçado, entram 2 pontos interessantes aí. O primeiro ponto é que a questão das múltiplas possibilidades, isso, em termos de ciência, se chama física quântica. Exatamente. A experiência da dupla fenda, por exemplo, que mostra que uma partícula, um átomo, ele se comporta como onda ou como partícula, dependendo daquilo que espera o observador. Se o observador espera ver ondas, ela se dará em ondas. Exato. Gente, a gente está falando de matemática, a gente está falando de física. E isso aconteceu no século XIX, era 1832, se eu não me engano. Como que em 2013 as pessoas ainda não conseguiram perceber esta relação? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, essa coisa dos jovens espiritualizados é interessante, porque nós tivemos a era da informação, a era da industrial, fomos para a era da informação, não é verdade? Sim. E através do meu sentir, eu estou falando isso através do sentido, da percepção através dos sentidos. Eu percebo que neste momento nós acabamos mesmo de entrar numa era da espiritualidade. Cada vez não é um fenômeno mesmo. Nós estamos saindo da era da comunicação e entrando na era da espiritualidade propriamente dita. Você concorda com isso? Concordo. E eu acho assim que quem se voltar para esse lado, além de ter a maravilha de vai poder experienciar coisas fantásticas, vai poder estar ajudando outras pessoas. Porque assim, eu te pergunto, se você for perguntar hoje, quantas pessoas ouviram falar de física quântica? Mas por falta de interesse também, sabe? Aí vem toda aquela desculpa do eu não tenho tempo. Eu também não tenho. A zona de conforto, né? A autossabotagem. As pessoas não entendem, por exemplo, a gente está sentada nessa cadeira, a pessoa vê a cadeira, mas ela não entende que isso aqui é a onda. Né? Existe um livro antigo mesmo, chama Tempo, Espaço e Além. Isso que ela está falando sobre a cadeira, por exemplo, é um exemplo que tem nesse livro, e ele assim, vamos dizer, física quântica para leigos, né? Ele se dá de uma forma super didática, assim, super legal de ler. Chama Tempo, Espaço e Além. Procurem esse livro, ele é pequeno e assim, bem inteligível mesmo, bem bacana. Desculpa te interromper. Eu acho assim, as pessoas, por que existem problemas na humanidade hoje? Porque as pessoas, elas estão muito individualistas, o ego muito forte, e tudo é separado, né? É eu e você. E eu entendo que o universo é tudo um só, né? Eu e você somos um. E quando as pessoas começarem a entender que a mecânica quântica, né, como que aquela partícula, depois o átomo, aí a onda. Então, o que a mecânica quântica veio para falar para a gente? Que tudo está ligado. Né? Não tem aquela frase que fala o semelhante se atrai?
Né? As pessoas falam assim, nossa, foi coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que nada é por acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui agora. Não há acaso. Gente, essa é a terceira lei de Newton. Toda causa tem uma reação oposta e de mesma intensidade. Isso é visto em física quântica e bem antes disso, em física tradicional, newtoniana. E antigamente, e bem antes disso, nós temos o Kybalion, que são as leis herméticas. E uma dessas leis traz o princípio da causalidade. Né? Não há acaso, o que há é causalidade. Não é verdade? Exatamente. E as pessoas também têm muito essa coisa assim de sempre colocar, responsabilizar os outros. Né? A pessoa não entende que ela trai, ela não entende que tudo partiu de dentro para fora, né? Então, é muito fácil eu culpar o outro, é muito fácil eu me achar vítima de alguma situação ou de alguém, mas a espiritualidade está vindo aí para falar justamente isso. Você começa a se conhecer, aí você começa a se entender, e aí você vai ver, poxa, eu atraí isso para mim, o que eu vou fazer para começar a melhorar essa situação? Eu acho que você começa a mudar isso quando você começa a amar incondicionalmente, você começa... Sabe, acho que a gente tem que ter alegria e humor na vida. E as pessoas perguntam, você acredita, você fala de Deus? Não, eu posso falar do que você quiser, não necessariamente Deus. E aí as pessoas elas estão sedentas de conhecer a verdade. Tanto é que a gente tem inúmeras religiões no mundo. Né? Cristo veio para ensinar isso, e por que a humanidade ainda não despertou? O que está faltando para despertar? Por que existe guerra, violência? Porque as pessoas não entendem isso, né? Que tudo é uma energia só, que nós estamos ligados. E assim, às vezes, a religião... Eu respeito todas as religiões, que eu acho que a religião ela vem da palavra do latim, né? Religare, né? Religar o homem a Deus. Mas... eu acho que às vezes a pessoa meio que terceiriza, né? É muito fácil ela pedir, ore por mim, e ficar de braço cruzado e não fazer nada. Então, isso que eu acho engraçado, né? E esse religar é interessante porque, assim, na minha humilde percepção, eu compreendo Deus como a própria criação. Se eu sou um elemento da própria criação, gente, como é que eu posso estar desligado de Deus, sendo Ele a própria criação? Não faz sentido. Né? Porque ele não é um homem velhinho, de barba comprida, em cima de uma nuvem. Com aquele cajadinho. Então, assim, isso do meu entendimento, eu entendo Deus como a própria criação. Né? Porque a criação é inteligente, tudo é inteligente, né? O universo, as mecânicas, todos os sistemas, é tudo matemática, é um negócio impressionante. Eu entendo que Deus seja isso, essa inteligência que neste nível, vamos aqui falar de terceira dimensão, nos se apresenta para a gente como o que a gente conhece, como o todo que a gente conhece. Então, o planeta, o espaço, enfim, o universo. Exato. E eu acho assim, até tem um trecho do nosso livro que a gente fala, né? As pessoas perguntam, mas eu não acredito em Deus. Eu não vejo Deus, né? Porque ele é imperceptível aos olhos carnais, né? Não concordo. Algumas pessoas vêm e questionam isso com a gente, né? Porque eles me viram um homem de barba. Exatamente. Porque a partir do momento que eu olho para uma árvore, que eu olho para você, exatamente. E eu vejo Deus, eu estou tendo uma percepção sensorial de Deus na minha frente, nesse momento. Daí, onde está Deus, Lu? Eu falo assim, que Deus ele está no abraço de um filho com o pai, ele está no carinho de um cachorro, Deus ele está ali, por exemplo, você pega o oceano, né? A praia, você está sentado na praia, a onda vem, a onda vai, a onda vem, e ela não avança. Olha a sabedoria incrível. A natureza ela é perfeita, a cachoeira, tudo. Aquele bichinho menor que tem, ele vai te ensinar alguma coisa. Então, eu acho que Deus ele está em tudo. Onde existe assim amor, aquele amor desinteressado, aquele amor sem egoísmo, aquele amor puro, ali está Deus, né? Você sabe que a gente entra numa questão que pode ser até desconfortável, porque assim existe um princípio da polaridade, vamos chamar assim. Sim. Não haveria nada disso se não fosse o norte e o sul, se não fosse o dia e a noite, se não fosse a esquerda e a direita, entre outras coisas. Uhum. Então Deus é sim todo esse amor que você está dizendo.
Mas ora, então quem é o culpado de todo o resto? É o diabo. Diabo poderia ser, talvez, uma extensão daquilo que se chama Deus. Se é que existe tal condição, porque, mais uma vez, as pessoas personificam algo que não é personificado. Deus tem, sim, os seus atributos, né? A justiça, a lei, o amor, a fé, a evolução, dentro de um entendimento de uma tradição. E esses atributos, sim, muitas vezes são personificados através de símbolos, né? Está em toda a mitologia, que tem muito mais de realidade do que se possa imaginar. Deixaremos isso para um outro programa, mas explicaria melhor essas facetas de Deus, né? Mas é ruim falar, mas Deus está só no abraço. Não, ele está no tapa também. Exato. Desconfortável falar isso, gente. Infelizmente é a minha visão, né? É porque ele tá... A pessoa leva um tapa, tá? O que eu aprendi com aquela situação? Aí, o meu copo d'água, né? Ele está meio vazio ou exatamente, meio cheio, né? Ponto de vista. O que eu aprendi com aquela situação? Qual o ponto que eu vou... Como que vai ser a partir daquele instante? Né? Então, a crença, eu acho que aquela crença, aquela coisa que você carrega no teu inconsciente, que a gente estava falando no começo, que vai mover a tua vida, o que você, essa busca constante, diária que a gente tem. E eu acredito assim, que a pessoa possa, eu acredito na transformação, eu acredito na renovação, eu acredito que a gente possa, eu acredito que nós somos um grãozinho de areia, uma gotinha no oceano, né, que somada a outras gotas, a gente possa fazer, né, algo diferente. Eu acredito muito nisso. Formiguinhas. Eu vou falar para você uma coisa. Um grão de areia seria, inclusive, a união de todos nós. O planeta Terra é um grão de areia tão mísero, tão pequeno, sabe? Nós estamos aqui dentro. Se você comparar, não precisa ir longe. O planeta Júpiter, que está do nosso lado, inclusive a Terra ainda existe por causa dele, é o nosso escudo. Ele é tão maior que a Terra. Ele é tão maior do que a Terra. Exato. Existem alguns sóis, por exemplo, algumas estrelas como Alcion, que são tantas vezes, milhares de vezes maior do que o nosso Sol. Então vocês imaginam em relação à Terra. Então você começa a pensar, se o planeta é um grãozinho de nada perto da vastidão da criação, quem seria cada um de nós, né? Eu participei de um estudo e o geólogo ele foi mostrando no mapa, né, os planetas, as constelações. Chegou no final, assim, eu fiquei assim, surpresa. Ele falou, agora onde que está o planeta Terra no meio disso tudo? Gente, era menor do que a ponta da cabeça de um alfinete. Não, você nem identifica ainda, porque ele deixou numa proporção que era identificada. Isso, aquilo a olho nu, no caso, né? Mas aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei assim, nossa, eu faço parte da criação. Faz. Né? E aí como que eu vou agir perante isso? Eu vou continuar assim, com a minha mente fechada? O que eu posso fazer, não só por mim, mas o que eu posso fazer pelo outro? Para poder despertar isso nele. Costurando tudo que a gente tem falado até agora, para que não se perca, mais uma vez, né, a gente começou falando da importância do autoconhecimento, ou seja, da nossa porção luz e também da nossa porção sombra. Continua o assunto, né? Só que estou fazendo um parênteses aqui para lembrar que nós estamos fazendo essa costura, dessa importante. Faremos isso sim, mas para isso é importante ter o autoconhecimento, saber da sua luz e saber da sua sombra e aceitar as duas coisas, para que possa então haver amor verdadeiro, para que possa haver, aí, a partir disso todo o resto, o perdão, tudo isso vem do amor, né? Eu acredito que seja a base. Exatamente, né? O amor, né? O amor é a base de tudo e o perdão, né? Como eu estava falando, assim, as pessoas realmente elas têm dificuldade em se aceitar. Nós vivemos num mundo hoje pré-conceituoso, né? Sim. Cheio de tabu, isso não pode, aquilo não pode, as pessoas se sentem inadequadas. Eu converso com as pessoas, minha mãe não aceita o jeito que eu sou, e o pior não é a sua mãe, o pai ou o vizinho, é você não aceitar o jeito que você é, você não respeitar a sua natureza. E é isso que gera a sombra. A sombra é justamente essa porção não aceitável que fica te cutucando. Existem correntes de pensamento que acreditam que seja esse o motivo e a causa de toda a violência do mundo e a forma do mundo estar como está. Justamente esse preconceito
que vai fazer com que o ser deixe de ser quem ele é de fato e passar a gerar muita sombra a partir daí. Né? Existe uma linha de pensamento que dá para ir longe nisso. Eu acho interessante, a gente estava falando de Deus, tem um cantor, né, um compositor que já fez sua passagem, que Deus o tenha, uma alma iluminadíssima, Gonzaguinha, e ele disse numa frase, né, é o sopro estávamos falando da criação, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Meu Deus do céu, né, se você pensar. E é bem isso, né, o amor é a base. Enquanto houver muita sombra, né, não dá para ver tanto amor. Mas aí também entra num ponto, Luciana, que eu fico pensando, se é necessária essa dualidade, então a gente também não pode eliminar toda essa sombra, né, para que haja equilíbrio. Como é que funciona isso, né? Eu acho assim, quando a pessoa acha que ela já alcançou a iluminação 100%, ela já se perde. Porque quando a pessoa fala assim, eu sou iluminado, eu sou perfeito, ela acha que ela já resolveu tudo, aí que começam os problemas dela, porque eu acho que a gente está aqui para evoluir. Não, os seres perfeitos... Senão a gente não estaria aqui, a gente já estaria na 4ª dimensão e nem voltaria mais para cá. Lógico. Não, e os seres perfeitos, eles são interessantes, porque eles não erram nunca, né? Porque afinal de contas são perfeitos. Mas eles gostam de acusar as pessoas das mais diversas... Ah, e você isso, você aquilo, isso aconteceu por causa de você. Os seres perfeitos são seres pelos quais eu tenho todo o respeito do mundo. Eu não sou, né, um ser perfeito, assim. Mas eu gosto de dizer isso porque as pessoas, né, têm uma visão assim, nossa, como eu sou... Não. Ou a não ser que perfeição seja justamente o fato de você fazer coisas certas e fazer coisas erradas, né? Aí eu considero todos realmente perfeitos. Mas essa condição é interessante. Eu não gosto mais de você porque você é assim, você falou isso, você falou... Eu acho isso um absurdo. E eu acredito muito na questão de... eu recebo assim, muitos e-mails sobre questão de relacionamento afetivo. Então, é disso, na verdade, que eu estava querendo dizer, né? A mulher se separou lá, eu saí de casa porque aquele cara... No começo era tudo amor, depois o cara virou... Porque ela é perfeita, né? Ela é perfeita, ele é que não presta. Ou o contrário, ele é perfeito, ele não erra, por isso ela é insuportável. Então, gente, olha para dentro, né? Antes de casar, prestem atenção em quem são vocês. Né? Antes de falar, não, eu quero uma relação, quero ter um casamento. Calma, você não sabe nem quem é você aprendeu já o que é o amor? Você já olhou para dentro para poder sentir o amor próprio? Para poder entrar numa questão de casamento, coisa parecida? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, Luciana. Tem, e assim... Pelo número de e-mails que eu recebo, eu vejo as pessoas procuram o outro, um relacionamento, para suprir as carências, elas procuram o outro para que as façam felizes, elas não pensam também na possibilidade de compartilhar a felicidade junto, e elas procuram o outro para preencher algo que está faltando dentro delas. Então, eu acredito muito que eu só vou conseguir encontrar alguém quando eu estiver bem comigo mesma, né? E o outro, ele vai vir porque ele vai compartilhar, ele vai somar comigo. Vem por afinidade energética. Afinidade energética, afinidade espiritual. Então eu vejo quanto que as pessoas se perdem e por isso que aí entra toda a sombra que a gente está falando, ciúmes, posse, apego, aonde gera as mais terríveis situações no final né, justamente para a pessoa não se conhecer, não se amar, não meditar. Eu acho que é importante você parar pelo menos 5 ou 10 minutos do teu dia e você escutar a tua voz. O que o meu coração tem para me falar? De preferência, quando forem lavar o rosto, porque você está de frente para o espelho e fica mais fácil para você olhar. Exatamente. Para o próprio rosto. Né? Só ir um pouquinho mais fundo através dos seus olhos para chegar dentro do seu íntimo. Não é verdade? Mas aí eu pergunto, né? Eu pergunto agora para vocês. Vocês realmente conseguem se olhar no espelho, no fundo mesmo, e falar, eu te amo? Quantas pessoas olham e têm vontade de quebrar o espelho? Eu já perdi as contas de quantos espelhos eu quis quebrar, né? Pessoas que cospem até no espelho, tantas vezes, né? Exatamente. Eu tenho um mantra diário que quando eu acordo, eu uso muito isso para a minha vida. Primeiro eu aprendi, né, com o professor meu. Primeiro eu levanto e depois eu acordo, né? Eu tenho dificuldade para levantar cedo, então eu levanto e depois eu acordo. Mas o meu mantra é assim, né? Eu sou filha de Deus, eu tenho saúde.
que belo dia, hoje algo bom vai me acontecer. É o que eu carrego para mim. Que belo dia, hoje algo bom vai me acontecer. Eu já projeto meu dia e aí ele flui, né? Desafios a gente tem, né? Mas acho que quando você está sintonizado com o teu interior, você vai passar por eles de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, se você está projetado no mundo mental, na mente coletiva da humanidade, um acidente, por exemplo, você não vai estar dentro daquele ônibus ou daquele trem naquela hora. Isso prova, né? Quantas pessoas que pegam um avião, morrem e aquela pessoa perde segundo antes de entrar e se salvou. Então, quer dizer, a mente dela não estava na energia daquela tragédia. Então, acho que as pessoas têm que realmente procurar voltar mais para o lado espiritual, se conhecer, e aquilo que a gente estava até conversando antes, né? Muita gente quer mudar o mundo, né? Os heróis, eu quero mudar o mundo, mas ela não consegue mudar nem ela mesma, ela não consegue, ela quer ser o herói lá fora, mas dentro de casa ela vive brigando, ela vive estressada, ela vive xingando. Então, como que você vai querer mudar o mundo se você não consegue mudar nem você mesmo? A própria vida. É interessante, gente, e a gente, por mais, assim, eu, como exemplo, uma pessoa que estuda a espiritualidade, está envolvido com isso há tanto tempo, e me vejo praticando tantas vezes incoerências dentro daquilo que penso, que acredito. Entretanto, eu tenho humildade, pelo menos, para reconhecer. Não, né, assim, nossa, estive errado. E vale lembrar também que, às vezes, em momentos difíceis, num processo, às vezes, de autoconstrução e tudo mais, você atravessa crises, né? São turbulências. Ainda mais a gente tem uma questão mediúnica também, às vezes, um pouco mais aflorada, uma sensibilidade um pouco maior. É tão difícil lidar com isso, e aí acontece, tem dias que você não está bem mesmo, né? Você não está e você acaba cometendo uma grosseria, acaba estando realmente estressado dentro de casa. São as pessoas mais próximas da gente, né? Você não estressa normalmente na rua, é quem está do seu lado, é seu pai, é sua mãe, seu marido, enfim. Mas é importante, quando alguém dá esse toque para você, fala, você fala tão bonito, né? Olha essa besteira que você está fazendo. É importante a gente parar e ouvir isso, né? Ouvir, prestar atenção, puxa, por que eu estou ouvindo isso? E fazer uma reflexão, tentar entender tudo isso, se perdoar, né? Antes de tudo, pelo erro cometido, e começar, mais uma vez, como você falou no começo do programa, recomeçar. Eu acho que o outro é um espelho nosso, né? Pois é, eu falei já num outro, interessante isso, eu falei isso já num outro programa. Você é o meu reflexo, né? Isso, em Lakesh. É um termo maia, que quer dizer eu sou outro você. Eu já tinha falado isso uma outra vez, eu acho tão incrível, eu acho tão interessante isso. Eu aprendi isso com o professor Vandir Natal Casagrande, lá quando eu estudei com ele no Jacutinga. E, professor, gostaria de convidá-lo para o programa também, será uma honra e um prazer. Vou procurar seu contato e vou te procurar. Mas em Lakesh, quer dizer, eu sou outro você. Né? Interessante isso, é muito bacana. Fazia parte da cultura maia isso. Eles olhavam dentro da sociedade, eles se olhavam dessa forma. Né? Então, a partir desse momento, você não vai querer mais ferir alguém, porque é outro você, né? Você vai querer, sei lá, uma coisa... Na realidade, tudo que você julga e tudo que você fala do outro, você está falando de você mesmo, né? Quando a gente vê a beleza de uma flor, né? Aquela ikebana, que é linda, a gente está vendo a beleza que já existe dentro da gente. Reflete, né? Às vezes você está andando na rua, você vê ali um mendigo, uma pessoa suja. Esses dias eu passei por uma experiência assim, um rapaz bonito, sabe, sujo, nossa, e aí ele veio até mim e pediu algo para comer e, né, eu dei alguma coisa para ele ali e eu falei assim, você quer algumas roupas, umas jaquetas para o frio, assim? E ele deu um sorriso. Assim, eu procurei olhar aquilo bom dentro dele, mas por quê? Porque isso já estava aflorando dentro de mim, porque antigamente eu passava despercebido e falava, mas eu acho assim, a gente tem que ter esse olhar, né? Olhar o outro de uma maneira diferente. Às vezes aquela pessoa que você despreza pode ser uma pessoa que vai te ensinar algo muito grande. Eu aprendo muito, assim, eu não desprezo ninguém que vem conversar comigo na rua. Nem mesmo uma criança. Nem mesmo uma criança. Esses dias eu moro na região da USP. E esses dias eu estava com uma amiga na Praça do Relógio.
E eu estava lá sentado nas pedras, tomando sol. E se aproximaram 2 meninos, um de 6 e um de 7 anos. E começaram a conversar comigo. Olha, nós conversamos ali por mais de 1 hora. O que eu compartilhei com esses garotos? Sobretudo com o nome dele, inclusive, é interessante, o nome dele é Arjuna. Olha só o nome desse garoto, Arjuna. Arjuna era um companheiro de Krishna. Né? Então, se você pegar o Bhagavad Gita, você vai ver muito sobre Arjuna. E o nome desse garoto era Arjuna, emblemático ainda, uma coisa muito, muito bacana. E nós compartilhamos fortemente, por mais de 1 hora. Ela falou, mas como é que você fez isso com um garoto de 6 anos? Olha, Luciana também, essa minha amiga, ela estava presente um dia, inclusive ela trabalha com floral, vou chamar ela aqui um dia também aqui, e ela pode confirmar essa história. Incrível, porque se conversa em espírito. Né? Então é outro nível, não há idade. Lu, deixa eu só fazer uma interrupção rapidinho. Eu gostaria de falar aqui dos seus livros. Pedir para dar um close. A Lu tem 2 livros escritos. Luciana Quioto e Jefferson Rocha Amaro. Um deles é Jesus, Psicólogo da Luz. E o outro é Prosperidade Vigorosa em 7 Dias. Para mais informações desses livros e também do trabalho deles, tem o site, né, Lu? Tem o nosso site, né, o nosso blog, é www.felicidadegeral.net. Lá vocês podem acessar, que tem todas as informações do nosso trabalho. Isso. Né? Como às vezes o pessoal tem que correr, pegar uma caneta, alguma coisa, eu vou pedir para você repetir de forma pausada. É blog felicidadegeral.net. www.blog.felicidadegeral.net. Isso. Um telefone para contato? Tem o nosso e-mail para contato, né? E-mail, claro. É chefelu@hotmail.com. Chefe de chefe? Chefe de chefe, não de índio, chefe não da tribo. Chefe de chefe, é chefe@hotmail.com. Chefelu, você tem alguma coisa a ver com xamanismo? Não, tá chefe Lu? Não, eu não sei o que acontece, que o pai dele resolveu colocar o nome. Olha, a gente pesquisou, nós conseguimos encontrar 3 Jeffersons no Brasil. 3 rapazes chamados, o nome dele é Jefferson. Ah, não é Jefferson, desculpa. Desculpa. É Jefferson. Desculpa. Não, imagina. Perdão, que coisa feia. É Jefferson, né? Tanto Jefferson. É que o cérebro não capta às vezes. Desculpa. Jefferson, 1000 perdões, não foi por mal. Eu li assim e falei, não, é Jefferson, R é de... Jefferson R. Amaro, Rocha Amaro. Rocha, né? Amaro. Mas vocês escreveram juntos esses livros? Esse primeiro livro aqui nós lançamos pela editora Isis e foi o Jefferson que escreveu. E o segundo, né, que é o Prosperidade Vigorosa, nós escrevemos juntos, eu sou coautora. E também, se vocês quiserem saber mais do nosso trabalho, também dá para acessar a nossa página no Face. Lu Quioto, você digita lá Lu Quioto, você já me encontra. E aí a gente pode interagir, compartilhar, trocar experiências, fechar parcerias. Que bacana, Lu. Fico muito contente com isso e vendo. Você é uma das responsáveis, né? Já que a nova era, a era da espiritualidade, está em pleno nascimento, né? Início. Você é uma das pessoas que está trazendo isso para aquelas pessoas que nem sempre pensam nisso, né? Então, trazer a espiritualidade dentro do ambiente corporativo, por exemplo, eu acredito que isso seja algo extremamente significativo. Eu te parabenizo e te agradeço, né, como filho também de Deus, agradeço por essa obra, porque você está justamente entrando nos lugares onde está todo mundo que nem um louco tomando café e teclando em computadores, e você chega ali por um momento de forma inteligente e não de forma manipuladora. Sim. Falar sobre Deus, falar sobre essa realidade maior, gente, que é a espiritualidade. Aqui na TV Pax a gente não precisa tomar tanto cuidado com isso, porque todos nós, né, somos espiritualistas, vamos chamar assim. Mas não é a realidade da maior parte das pessoas. Lá fora não é o que a gente vê, né? Então, assim, eu fico muito mesmo feliz, imensamente grato por saber que existe esse trabalho. E amanhã, Lu, é dia das crianças. Nós falamos até agora de dualidade, falamos de sombra e coisas do gênero, né? O que há de mais iluminado do que a criança, né?
Nossa. O que existe de mais verdadeiro e iluminado do que isso? Eu não sei. Eu sou suspeita em falar, porque meu filho tem 2 anos e 4 meses e eu aprendo com ele todo dia. Luciana, eu tenho uma filha de 8 anos. Nossa, é uma delícia. Delícia? Eu costumo dizer que ela é a filha mais linda do mundo. O meu é do universo. A gente pode discutir dimensão. O meu é o mais lindo, o mais inteligente e o mais feliz do universo. Tá, o seu menino, a minha menina, tá bom? Só que ela é mais velha. Aí, poxa, é tão engraçado. Outro dia nós estávamos... Filha não fica brava com o papai, mas é assim, porque ela é super tímida, né? Nós estávamos andando na rua e ela virou para mim e falou assim: puxa, pai, eu não gosto muito do que eu vejo. É tudo tão feio, muro pichado, lixo no chão, que coisa horrorosa. Falei, filha, mas a gente tem que entender que o mundo é dual, é assim mesmo. Da mesma forma, você está vendo aquela árvore, está vendo o céu, olha que bonito as nuvens, né? Você vê só que contraste tão grande. Ela ficou pensativa por uns 5 minutos. Ela virou para mim e falou assim: pai, eu já entendi o belo e o feio. Ou seja, discutindo Sócrates. com 8 anos. Para você ver o nível de espiritualidade que eles estão vindo, né? Ela virou para mim e falou assim: papai, o feio existe para que nós possamos saber o que não deve ser feito. Assim como o belo é a nossa referência do que se deve fazer na vida. Eu olhei para ela, eu não sabia se eu pulava em cima dela ou se eu pulava. Eu fiquei desesperado. Isso antes, Luciana, quando ela estava ainda com uns 5, 6 anos, ela tinha uma amiga, que agora não tem tanto contato, e ela virou num jantar e falou assim: olha, a gente não precisa mais se preocupar em não sermos irmãs de sangue, porque somos todos filhos de Deus. Então você também é minha irmã. Ela tinha uns 5, 6 anos. Então eu olho assim, criança, gente. Criança. Eu estou falando de criança porque amanhã, né? Amanhã é o Dia das Crianças. Dia das Crianças. E eu fui dar uma buscada. Prepare-se, que seu filho só tem 2 anos e 4 meses. Isso. Prepare-se, porque esse pessoal, ele já vem, né? São os índigos cristais, isso. Os cristais e aquela coisa toda, né? É a nova geração. Por isso nós estamos na era da espiritualidade, para que seres desta categoria possam habitar o novo mundo, né? Então vieram primeiro os índigos para abrir esses portões, quebrar os paradigmas através de força, né? E para deixar esse mundo ajeitado para os nossos filhos, né? Que são pessoas desse tipo, são pessoas que com 6, 7 anos de idade discutem Sócrates, Platão, coisas do gênero. Então aguarde, né? Novidades. Eu descobri que no caso, aqui no Brasil pelo menos, no dia 12/10, você acredita que isso aconteceu por causa da Estrela, fábrica de brinquedos? Foi a Estrela. A Estrela Sim. criou um marketing lá, Sim. semana. E não é. Existe sim o Dia Universal, o Dia Mundial da Criança, que é no dia, acho que 20 de novembro, 20 ou 23 de novembro, isso pela ONU, né? E eu acho assim interessante, aproveitando que é o Dia das Crianças, eu quero parabenizar todas as crianças. E assim, quando eu olho uma criança, né, eu vejo o detalhe mais simples. Por exemplo, meu filho está brincando ali, ele pega um papelão, para ele aquilo é uma alegria, ele está descobrindo o mundo. E é aquilo que Cristo fala, né? Quando você tem o coração puro de uma criança, e você chega até Deus com esse coração, aí tudo começa a vir. E eu acho importante, como amanhã é esse dia, eu acho importante falar para nós que somos adultos, para também aprender a olhar para a nossa criança interna. Brincar com essa criança, cuidar dessa criança, porque muitas vezes, às vezes até a pessoa, eu sou adulta, eu não posso. Eu não, eu rolo com meu filho no chão, eu brinco, eu pulo, porque eu tenho que cuidar da minha criança interna. E alguma coisa, às vezes, ela quer me falar. Muitas vezes, os problemas que a pessoa vive estão relacionados na infância dela. E ela busca isso para a atualidade para começar a resolver. É uma coisa interessante isso, porque eu sou pai de menina, né? A Beatriz. Beatriz é o tudo da minha vida. E a mãe dela nunca foi assim muito de brincar, ela tem essa coisa mais séria, ela tem uma postura mais séria assim, né? Quem brinca com a Beatriz, desde que ela nasceu, dentro de barraquinha, tudo torto, das barraquinhas, brincando de Barbie, de Polly, sei tudo sobre a Barbie. Sei tudo sobre a Polly.
é com ela, porque ela, e nessas brincadeiras, justamente isso, e nessas brincadeiras com a Beatriz, o que eu aprendo com ela é brincadeira, o que compara, e vem de uma forma tão pura, tão verdadeira, né? É um negócio tão impressionante isso. Você pode ter certeza que cada vez que você está brincando com ela, o teu espírito está agregando, está aprendendo. E, assim, são momentos que passam muito rápido, porque, imagine, ela já está com 8 anos e o meu filho com 2 anos e 4 meses. Cada gesto dele, cada coisa que ele fala, assim, é bonitinho porque... nós somos exemplos, né? O filho é reflexo da mãe e do pai. Então, quando ele vê, quando eu levanto cedo, que eu vou fazer a minha oração, meu agradecimento, eu acho bonito as atitudes espontâneas que ele tem. Ele mesmo pega a mãozinha, ele mesmo agradece do jeitinho dele, obrigado, Deus, né? E as atitudes de vir e abraçar e falar que ama, sem você pedir. Eu acho que isso é a coisa mais gratificante para a gente. E eu aprendo muito mais com ele do que eu acredito que eu esteja ensinando, né? Porque eu acho que eles são os nossos guias, né? Eu acredito assim, os nossos mestres espirituais, né? Não, e eles estão vindo para viver numa terra muito avançada, né? Em termos de consciência e tudo mais. São seres especiais já, são seres que vêm já de lugares profundamente iluminados, né? Tá no corpo ali de uma criança, mas ali aquele corpo vai se transformar e será um adulto um dia. Um adulto de que tipo? Né? Uma criança que tem já esse nível de sentimento e de compreensão. Você imagina que tipo de adulto será, né? Com todas as experiências que um adulto tem e tudo mais, né, Luciana? E me diz uma coisa, vocês têm alguma instituição assim, um espaço físico? Não, é só o site? Como é que é isso? A gente tem um espaço físico e agora a gente está fechando parcerias para começar palestras. E a gente pretende aí futuramente direcionar isso num lugar nosso aqui em São Paulo, mas eu acredito assim, como a gente também pretende viajar muito, então a gente quer fazer, fechar parcerias mesmo. De repente a gente está dando uma palestra aqui em São Paulo, daqui a pouco já está lá na Bahia. Eu quero assim viajar ao Brasil podendo levar esse trabalho, né, e poder divulgar isso. Essa é a minha missão de vida, né? Mostrar que todo mundo tem a mesma capacidade, todo mundo recebeu os mesmos atributos de Deus, sabedoria, alegria, harmonia, provisão, e basta você ir direto na fonte, basta você se reconectar, né? E fazer, né, essa conexão, e aí as coisas começam a fluir, tudo, né? Trabalho, amor, relacionamento, saúde, ideias, né? As pessoas também reclamam muito de prosperidade, mas eu acho que quando você pede sabedoria, ela vem e aí você vai transformar isso em ideias que vão gerar produtos que vão servir. E é aquilo, né? Buscar primeiro o reino de Deus. O resto tudo aquilo que você necessita vem em acréscimo e naturalmente, né? Porque eu acho que as pessoas elas são muito imediatistas, né? Elas querem tudo para agora. Eu acho que tudo também tem um tempo. E você também tem que ouvir a tua voz interior para saber se realmente é o caminho, porque às vezes aquele caminho que você está insistindo em seguir pode não ser o bom e você está deixando de ir para um lado que de repente vai abrir portas assim. Quem comanda isso, Luciana? Deus a gente sabe que não é porque ele não é alguém, né? Então deve haver uma inteligência assim mais próxima. Quem você acredita que quando nós temos assim uma carência, uma necessidade, mas que nós somos desviados dos caminhos e vamos parar em outro... Isso que você acabou de dizer, né? Você acredita que nós somos desviados para fazer outras coisas? A partir de que princípio? Mera coincidência sabemos que não é, porque não existe coincidência, não há acaso. Deus também não é, porque ele não é um velhinho que está em cima da nuvem. Então, qual é o agente que você acredita que seja responsável por essas determinações que vão além da nossa vontade imediata, vamos chamar assim? Eu acho que uma coisa que prejudica muito, pelo menos a mim, né? Eu não sei quanto às outras pessoas, é você ainda não trabalhar o teu ego, né? Você não saber lidar com a sombra. E quando você não trabalha não sabe lidar com o seu ego, né? Aí você vai começar a deixar entrar tudo na sua vida, né? Eu acho que o ego é somado à autossabotagem e à resistência. Eu resisti muito em mudar. Eu resisti muito, muito e passei assim por situações difíceis
e até receber o meu chamado, e não foi fácil, foi uma lombada assim das grandes. Mas eu acho que eu mesma me coloquei na situação, porque eu questionava muito. Pô, por que, Deus? O que é isso? A minha crença era essa. Eu olhava, eu apontava o dedo para o céu, para Deus, e falava: por que você está fazendo isso comigo? Como se ele estivesse no céu, mas não, poderia ter apontado para o chão. Brigava com ele, entendeu? E também nas minhas crenças, eu atribuo isso também àquilo que eu aprendi lá atrás. Ai, porque, né, o anjo que se rebelou e agora ele se tornou o demônio. Então, atribuía, né, essa sombra ao demônio. Não, realmente, você é uma pecadora, você está aqui para sofrer e você vai arder no fogo do inferno. No fogo do mármore do inferno. Exatamente. Mas você sabe o que é interessante? O grande vilão, sabe quem é? Eu acabei identificando, eu acredito. Sim. A culpa. A culpa. A culpa. Ela é e a autopunição, né? Não, mas é tudo a culpa. Tudo. Fonte, a origem é a culpa. A culpa é toda a origem. E o problema da culpa, gente, às vezes ele é tão grande, ele é tão sério, o problema da culpa, porque muitas vezes nós trazemos a culpa de outra encarnação. Né? Nós nascemos aqui e passamos a trazer isso dentro da memória inconsciente, subconsciente, chame como quiser, na medida que você vai crescendo, e é algo que você quer se punir ainda por algo que você nem lembra mais o que foi que aconteceu. Então olha a importância. Então é a culpa versus perdão. Na verdade, como base, como origem, como fonte do problema e da questão, eu coloco sempre a culpa versus perdão. Mas aí também, se você entrar, por exemplo, assim, quando eu falo do ego, o que acontece? Para o ego é uma zona de conforto você ficar se culpando. Porque né? Coitadinho, vai precisar de atenção. Então, ele vai falar assim, né? Quando que eu uso o meu ego? Quando eu não quero mudar, quando eu fico resistindo a uma situação. Então, eu já tive problemas seríssimos na minha vida pelo sentimento da culpa e autopunição, né? Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Exatamente. E aí, quando eu descobri assim, que eu posso transcender tanto os problemas da minha vida agora, como das minhas vidas passadas, as minhas encarnações passadas, como que eu vou transcender isso? As pessoas perguntam. Perdoando e colocando amor e fazendo bem. Para se perdoar precisa de amor. Exatamente. Então, quando você perdoa e quando entra o amor, aí você consegue transcender, e aí você se liberta. Eu acho que não existe coisa melhor que você se libertar do sentimento chamado culpa. Lembrando, gente, que se libertar da culpa não significa ter liberdade para prejudicar o seu próximo. Né? Exatamente. Ter liberdade para praticar uma agressão e uma violência, ou seja, lá o que for, que possa ferir o seu próximo. Melhor ainda que seja, de forma que não possa ferir nem a si mesmo. Né? Então, lembrando que se livrar da culpa não é uma desculpa para fazer besteira. Eu acho assim, interessante esse ponto que você tocou, porque quando você entende isso, você se perdoa e o amor começa a vir, realmente você não vai mais voltar a fazer isso. Mas aí existe uma outra coisa. Por exemplo, a minha religião de origem é católica, né? Acho que de toda a maior parte dos brasileiros, sim. Então, o que eu aprendi? Que cada vez que eu errasse, eu tinha que me confessar com o padre, ele me dava algumas ave-marias, Pai Nosso, está perdoada. Então eu achava, legal, toda vez que eu fizer alguma coisa, eu vou lá, volto e estou perdoada. Vai ser 20, mas vou aprontar. Então, tipo assim, a pessoa tem que entender assim, quando ela se perdoa, ela não vai voltar a cometer os mesmos erros, né? E também tem essa questão, é relativo, né, o errar. O que as pessoas acham que é errado, né? Às vezes a sua concepção de errado é diferente da minha, né? Sim. Mas assim, então é muito fácil, de repente, vamos supor, né, algo assim muito mais sério. Eu matei alguém. Eu acredito que se eu me arrepender, realmente pedir perdão para mim mesmo, para aquela pessoa, eu acredito que eu possa realmente melhorar isso. E como que eu vou transcender isso? Eu vou no caminho do bem, eu vou fazer as coisas bacanas. Agora, eu não vou cometer de novo o pecado, ou o erro, seja lá o que for, e chegar lá para o padre e falar assim, padre, eu pequei de novo. Então, isso não é você se perdoar e não é você se libertar, né? Você pediu um aval para aquele cara que disse que fala diretamente com Deus. É tudo mentira, gente, esquece esse papo.
Então, assim, né? Ou seja, Luciana, chegamos ao final desse programa, o papo está uma delícia, teria continuado por muitas horas. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, uma boa semana, um excelente Dia das Crianças, beijem muito seus filhos, façam desse dia um dia ainda mais feliz. Desculpe interromper, gente, de forma tão abrupta, né, que realmente chegou no encerramento. Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Você está convidado para participar. Eu que te agradeço. Aqui, quantas vezes você quiser. O Jefferson, por favor, está convidado também. O maior prazer é recebê-lo aqui. O que você quiser trazer, as portas estão abertas dentro desse programa. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos vocês. Paz e luz. Namastê para todos vocês. Muito obrigado.